vocês não estavam aqui quando começou a sessão, a Fabiana ela mencionou uma apresentação do Bernardo Sec, creio eu, no ano passado, 2 anos atrás, no Rio de Janeiro, onde ele menciona que as 3 agendas da arquitetura atual seria a questão da mobilidade urbana, da desigualdade social e da questão ambiental. Eu, se soubesse, eu queria preparar para falar sobre isso, mas eu, em alguma medida, 2 dos aspectos eles são centrais aqui nessa apresentação. Eu gostaria de dizer também que é uma coisa que eu nunca falei antes. Eu estava um pouco, confesso, inseguro, que não é normal nessas coisas, então eu resolvi escrever. Fiz isso hoje de manhã, um pouco de improviso, é um texto, é um risco, na verdade. Eu vou ler um pouco, se der certo eu continuo, senão eu improviso. Ética, formação e responsabilidade social, tema desta mesa, é um assunto de difícil abordagem, pois leva em conta questões referentes ao âmbito dos valores individuais e coletivos. Em uma sociedade democrática, o pressuposto de viabilidade se ancora nos interesses coletivos que devem prevalecer sobre os individuais. Contudo, esse princípio não é tão simples de se implementar na prática. Uma visão ética sempre é parcial, marcada pela subjetividade. E os interesses coletivos são quase uma abstração quando se leva em consideração a complexidade de uma sociedade de classes. Como professor em especial da pós-graduação, tento sempre deixar mais claro possível que não acredito na objetividade científica em geral, muito menos em nossa área de atividade em especial. A arquitetura e o urbanismo é um campo de atuação atravessado de cabo a rabo por ideologias e interesses conflitantes e nossos juízos de valor partem de lugares específicos dentro do espectro político, discursivo, social, intelectual, etc. Falar desse tema é para mim, portanto, algo difícil, pois envolve o exame do meu comportamento e da minha militância em nossa área. Eu visto no cotidiano a máscara dupla do editor e do professor, ambas envolvidas com a formação e com a ética. O que pretendo apresentar aqui, de forma sucinta e sistemática, pois nunca falei sobre a questão, são observações que tenho feito a partir desta experiência pessoal, mediada pela atuação em sala de aula e pela orientação de trabalhos acadêmicos em todos os níveis, como também pela experiência editorial, sempre preocupada com a relação complexa entre difusão e discussão. Há mais de 2 décadas tenho insistido com os meus alunos sobre as 2 escalas fundamentais na compreensão da metrópole, a infraestrutural e a gregária. Esta preocupação é suporte também de diversas publicações, eventos e exposições que tenho organizado ao longo do tempo. São nestas escalas antípodas da infraestrutura e do resto do chão que fundamentalmente um habitante da metrópole vive seu cotidiano, às vezes oscilando de uma para outra numa fração de segundos, como cumprimentar o jornaleiro conhecido antes de descer a escada do metrô. A abordagem destas 2 escalas se ampara em uma visão político-pragmática, onde a convivência entre diferentes se faz sobre um território onde os acessos igualitários sejam o objetivo mais importante, constante e reiteradamente buscado. Trata-se, em alguma medida, de uma utopia, em uma sociedade privada de diferenças estruturais insuperáveis em uma sociedade de classes. Mas, por outro lado, acredito que esse foco constante oriente as cidades para uma situação de melhor convívio e qualidade de vida. Na sociedade complexa, a possibilidade de transitar de forma desimpedida e eficaz pelo território é uma das mais importantes conquistas, portanto, trata-se de um valor maior e assim deve ser tratado pelo poder público, pelos arquitetos e urbanistas, tanto na prática como nas salas de aula. Por outro lado, em vários momentos do seu cotidiano, um cidadão vai se deparar com uma escala menor, em contato direto com o entorno, caminhando pelo chão. Vale aqui também os mesmos princípios de convivência entre diferentes e uso igualitário do espaço público. Em ambas escalas, a qualidade espacial deve ser tratada como relevante, pois ela tem um impacto direto na percepção da realidade e na sensação íntima de bem-estar. Na escala maior, creio que vale como nunca a sentença do arquiteto argentino Alberto Varas sobre a responsabilidade maior de nossa área no mundo contemporâneo, arquiteturizar a infraestrutura.
No que diz respeito à escala menor, temos cada vez mais uma migração das áreas de lazer, dos espaços tradicionais, bibliotecas, praças, parques, etc., para locais mais próximos da agitação que nos caracteriza hoje. Com o tempo cada vez mais escasso diante da multiplicidade de demandas do corpo e do espírito, cada vez se vê menos a moderna divisão entre locomoção e lazer. Nesse sentido, os lugares de passagem ocupam cada vez mais um papel de relevância na oferta de atividades culturais e de lazer, o que resulta na atual realidade, onde estações dos sistemas de transporte de massa e as próprias calçadas da cidade tradicional sejam animadas por um amplo conjunto de atividades de lazer e cultura. Estas questões nortearam minha atuação durante muito tempo na área acadêmica e tutorial. Provavelmente seria assim até hoje, não fosse um acaso difícil da minha vida pessoal, ocorrido no segundo semestre de 2009, que me prostrou na cama por 3 meses e me impôs outros 3 meses de doloroso reaprender no andar. A crise grave provocada por 2 hernias de disco me provocou uma reviravolta íntima, pois pela primeira vez compreendi a fundo o significado do corpo. Justamente o corpo que nos leva de um lado para outro, nos faz sentir as coisas da vida e nos permite desfrutar ou não da sensibilidade em todos os níveis. Reaprender a andar me jogou do automóvel para a rua, me transformou em pedestre. O que interessa aqui dizer é que tudo aquilo que era discursivo, retórico, ideológico, passou a ser orgânico, físico, verdadeiramente uma experiência. Seguramente não me transformei em outra pessoa, não penso diferente do que pensava, não tenho posições muito diferentes do que eu já tinha. O que me mudou foi no âmbito da sensibilidade, mas o suficiente para desviar meu olhar em alguns poucos graus, que por sua vez me permitiu redirecionar em alguma medida minhas atuações profissionais. O que comento a seguir, a partir de imagens, em geral fotos tiradas com meu celular, é uma tentativa ainda sistemática de tentar compreender diante de vocês este meu embate físico com a cidade. Notem que minha cidade é aquela determinada pela minha inserção social, minha casa, meus trabalhos, minhas relações pessoais e institucionais, minhas predileções culturais. Dentro de uma metrópole tão gigantesca como a minha, é possível imaginar que cada um dos milhões de habitantes que tem a sua própria São Paulo dentro de si. Mas comento apenas diretamente relacionado com o tema que será desenvolvido, relacionado ao transporte de pessoas no território. É flagrante a necessidade de arquiteturizar a infraestrutura, humanizando acessos e áreas de permanência, considerar aspectos sensíveis relacionados ao bem-estar e não apenas questões numéricas e estatísticas relativas aos carregamentos. Aos pontos de embarque e transposição, em especial as estações dos sistemas de trilhos, trem e metrô, se tornaram espaços de encontro, permanências, fugazes, lugares de eventos culturais, teatro, música e disposições, sejam elas fixas, sejam elas itinerantes. Aqui nós temos um dos edifícios mais incríveis de São Paulo, que é um edifício infraestrutural, é uma oportunidade, os arquitetos e engenheiros do metrô expuseram embaixo já do viaduto existente. Ele é entubado, ele está embaixo da terra, ele aflora, se torna um edifício e desaparece como expressão urbana, novamente se tornando infraestrutura. Ele tem aplicação de serigrafia de um dos grandes artistas plásticos daquele momento, e isso é uma regra em várias estações do sistema de São Paulo, e gostaria também de dizer que é um dos aspectos normativos que nós temos, né, que é totalmente controlado, os artistas são selecionados por critérios da própria empresa, mas de qualquer maneira isso está diretamente relacionado a essas novas vivências dentro dessas estações do suporte infraestrutural da minha cidade. Tem aqui também quase que uma curiosidade, porque isso é uma das coisas que sempre foi retórica para mim, do que significam esses habitantes da cidade para os quais nós projetamos esse arcabouço, essa grande casa coletiva que é a cidade. As pessoas que usam esses espaços, né, são de todo tipo. Vocês sabem disso, eu também sempre soube disso, mas andar cotidianamente pelas ruas, ônibus e metrô me permitiu uma observação mais recorrente,
que me permite até uma taxonomia anárquica aos moldes que Michel Foucault viu, por exemplo, em Jorge Luiz Borges, como a gente pode ver na introdução do livro As Palavras e as Coisas. Pessoas, por exemplo, que vestem diferentes, das mais diferentes formas, motivadas pela classe social, pela profissão, pela fé religiosa, ou até pela própria estação do ano. Pessoas que frequentam espaços culturais, se vestem muito parecido, inclusive. Pessoas com profissões esquisitas, que aparentemente estavam extintas, que eu, infelizmente, nunca consigo fotografar o afiador de facas, que eu sempre vejo, estou sempre correndo, nunca consegui, mas eu ainda vou conseguir. E são profissões esquisitíssimas, e a minha cidade, ela tem acho que todas, quase todas. Se anda de bicicleta de todas as idades, se transforma a bicicleta em monumento, se trabalha muito com bicicleta, é uma coisa muito impressionante, eu nunca tinha notado isso. Eu tenho centenas de fotos de bicicletas no trabalho, eu tenho um acervo imenso, coloco apenas 6, que são muito próximas de onde eu tenho o meu escritório. Pessoas que se sentam para descansar, porque não tem outro lugar para ir, para trabalhar, porque estão indo de um lugar para outro, estão telefonando. Carroças que têm um papel fundamental na cidade, porque todo o sistema de reciclagem, em alguma medida, em algum momento, passa por elas. O infinito número de carrinhos, tem os motorizados e os não motorizados, que são, na verdade, fundamentais para o funcionamento da cidade, no leve e trás de objetos, para a limpeza da cidade, para a manutenção. O sem número de pessoas que vivem do comércio ambulante, que de vez em quando algum prefeito tenta proibir, é lógico que a realidade é muito maior do que a legalização ou não desses fatos. Eu fico me perguntando o que fariam essas pessoas se elas fossem proibidas de trabalhar nesse sentido. Pessoas que carregam a própria vida sobre rodinhas, que vão e vêm, vendem pipocas, transportam sucatas. Pessoas que trabalham diretamente vinculadas às ruas o dia inteiro, muitas vezes sendo assaltadas, o que é comum. Pessoas que esperam, que trabalham, tem os homens placas, as mulheres placas. Agora aqui em cima à direita tem a nova invenção na Avenida Paulista, que as pessoas ficam nesses carrinhos andando com placas no peito, Infelizmente eu fotografei no contra-plongé, como dizem os cineastas. Mas acreditem, eles têm televisões no peito onde eles fazem a divulgação de produtos. Isso para driblar a lei da cidade limpa da cidade. Pessoas que trabalham por necessidade, sempre na rua ou às vezes na rua. Pessoas que vendem fé, vendem produtos, vendem cultura. Pessoas que fazem a arte na rua. Temos artistas, temos até igual Veneza, agora estátuas, eu acho muito ridículo, mas estão as pessoas ganhando a vida assim. Bancas, as oficiais e as extra-oficiais. Tem esse que está olhando o jornal embaixo no meio, ele está um pouco preocupado com a chegada da polícia, eu vejo ele de vez em quando, é bem próximo do meu escritório, ele sai correndo quando chega a fiscalização. As bancas de feira não são legalizadas, o japonês lá em cima pode ficar tranquilo. A moda, então, é uma coisa impressionante, Tem para todo o gosto, às vezes até para uma imposição da condição de vida. Pessoas que carregam os seus queridos, Inclusive a senhora ali é muito interessante, que ela carrega os seus cachorros como se fossem bebês. Embaixo é um artista plástico famoso, passeando com seu cachorro junto a um dos templos da arte em São Paulo. No governo anterior, ao atual, de Gilberto Kassab, foi instituída a chamada Lei de Cidade Limpa, que normatizava a publicidade dos espaços públicos, mas com restrições tão leoninas que praticamente erradicou da cidade os outdoors que se multiplicavam desordenadamente pela cidade.
Ao invés de uma regulamentação, optou-se pela radicalização praticamente a proibição. Contudo, no final do governo do mesmo prefeito, foi criado um mecanismo ou mecanismos que possibilitaram o retorno da publicidade em áreas públicas da cidade, mas agora passando pelo gerenciamento por parte do poder público, o que nos leva a suspeitar, não é só o Mafus que tem o seu lado, Oliver Stone também às vezes tem esse lado persecutório, né, que nos leva a suspeitar que já estava prevista essa medida quando foi interditada a publicidade no primeiro momento. Os pontos de ônibus, não tem aqui, mas estão sendo trocados por outros, sendo que a licitação já envolve o direito de explorar a publicidade. O retorno de inúteis e perigosos relógios públicos parece ter como exclusiva motivação a exploração de espaços publicitários. Bicicletas de aluguel, como essas aqui, estão em moda em países europeus, também viraram moda na nossa cidade, mas sempre exploradas por corporações, em geral grandes bancos privados, sendo a divulgação de logos e mensagens da empresa o carro-chefe do empreendimento. E acordos via patrocínio cultural possibilitam que eventos que ocorrem em logradouros públicos da cidade abram a porteira das restrições, né? E a cidade seja inundada de displays de todas as formas e todos os tamanhos para exploração publicitária de marcas. Esta visão de ocupação normatizada dos espaços públicos se alastra para outras áreas. Como exemplo, podemos citar as atividades do setor educativo do MASP, que transforma muros nas imediações do museu em suportes para experimentos de seus alunos de grafite. Acreditem, hoje se ensina em escola a fazer grafite, a grafitar. A Prefeitura, via iniciativa de setores culturais instalados em secretarias diversas, também incentiva a ocupação normatizada de muros da cidade. A própria comunidade, via organizações de bairro ou mesmo de comerciantes, abre espaço para esse tipo de manifestação. Esse aqui é o Beco do Batman, famoso na Vila Madalena, o lugar das baladas dos jovens na cidade de São Paulo. Mas a cidade continuou a viver durante todo o tempo de proibição com as inscrições feitas por grafiteiros e pichadores de verdade. Isso aqui é no novo edifício que foi apresentado, aqui o Jardim Edite, talvez a Beth França tenha apresentado, a prefeitura fez aí, num dos muros muito grandes, uma promoção de grafiteiros, né? Um grafite, uma parede imensa. Aqui nós temos muros, fachadas, né, de uma área central da cidade. Isso aqui não é autorizado coisa nenhuma. Os caras vão lá, muitas vezes imóveis em transição, um pouco desocupados, daí um está fechado, outro de noite também atacado. E essa é um pouco a configuração, essas fotos todas tiradas num espaço de 2, 3 quadras. Eu poderia fazer isso em vários lugares da cidade, a Avenida da Consolação, por exemplo, onde está instalada a universidade, ela é de cabo a rabo pichada nesse tipo de, vamos dizer assim, de apropriação. Talvez de uma forma abusiva, mas eu não acho que seja, é possível dizer que a cidade fala. Os lugares mais altos dos postes, por exemplo, são ocupadas na minha cidade, muitas vezes, em vários bairros, por bandas gigantes vendendo facilidades para o corpo e para o espírito. São até muito engraçados alguns, né? Tem até o pai Aristóteles, né? Vendendo coisas impossíveis. Não pensem que há uma harmonia nessa ocupação dos espaços da cidade. Há uma luta, em geral, surda, que se dá na calada da noite, mas que, em passado não distante, também implicou em verdadeiras lutas armadas entre gangues, em especial na intolerância mútua, né, entre pichadores e grafiteiros. Muitas vezes as pessoas não distinguem o que é uma coisa e outra, né, mas eles sabem muito bem e se detestam, né, se odeiam. As manifestações, deixa eu mostrar um pouco isso aqui antes de seguir em frente, e mostra
mostram sem número de fotos que só quem anda pode ver. Muitas vezes a foto é maior do que a inscrição, que são, por exemplo, aqui são referentes a ídolos da música. Tem coisas que são muito engraçadas, né? Por exemplo, São Paulo tem uma bunda grande para uma cidade, provavelmente está se falando do próprio desenho, né, do contorno da cidade. Coisas relativas à poesia, de mau ou bom gosto, algumas muito inspiradas no meu entendimento, lembrar para esquecer, por exemplo. Filosofia barata ou alta, sei lá, ou cara, que se espalha. Por exemplo, vagão, todo vagão tem um pouco de navio negreiro. Políticos, com a comemoração aí da nossa 50 anos de golpe militar, foi relembrado, isso está nas ruas, mas até Collor entra também. Tem os militantes dos mais variados credos, por exemplo, o pessoal preocupado com o meio ambiente, preocupado com peixe, preocupado com vaca, preocupado com o consumo, pessoas que gostam mais do cachorro do que de gente, palavras de mau gosto, referência ao dia do índio, não vai ter Copa, tem um número impressionante de variações do não vai ter Copa, junto sempre com as manifestações na cidade. Tem também muitos relativos ao Parque Augusto. E aqui, justamente o litígio, né? Não é uma coisa tranquila, não tem divisão de espaço, não é uma briga, se cola um cartaz, logo depois tem outro por cima, e depois amanhã vai ter. Várias dessas inscrições que eu tirei a foto já não existem mais. Tem aquele lembrar para esquecer, ou esquecer para lembrar, não sei qual que é as duas são tão paradoxais. Eu tirei a foto no dia seguinte ao lugar que eu passo sempre, perto da Praça Rosa, eu passei, já tinham pintado de azul um tapume, já não estava mais lá. E vários desses que eu passei novamente não estavam mais lá, tem outra coisa no lugar. E aqui as manifestações de junho, né, de 2013, começaram em São Paulo, mas que se alastraram como rastilho de pólvora por todo o país. Foram olhados com perplexidade pelos analistas em um primeiro momento. Mesas e mesas redondas foram improvisadas nas emissoras de rádio e TV, com especialistas de todas as áreas, para entender o que se passava. O que era surpreendente não era a manifestação em si. Afinal, no caso específico de São Paulo e de várias grandes cidades brasileiras, as manifestações públicas de vulto fazem parte do cotidiano na cidade desde o período da redemocratização. O surpreendente era não existir uma bandeira clara, não era possível, né, que tudo aquilo era motivado por um aumento de 20 centavos no valor da passagem de ônibus. E também a ausência de lideranças, ao menos lideranças tal como estávamos habituados a ver ideologicamente e institucionalmente demarcadas. Algo que, creio eu, não foi devidamente entendida até agora, né, o que ocorreu de fato. Eu penso que ao menos um dos fatores motivadores das manifestações está direto ou indiretamente ligado à emergência de novas formas de ação política, desvinculada das instituições tradicionais, partidos políticos, sindicatos, religiões. Trata-se, portanto, de uma ação direta, muito baseada no voluntarismo e na presença física. Esta questão parece alimentar ações pequenas e pontuais. Por exemplo, nessa manifestação muito pequena contra o fechamento do vão livre do MASP, após uma manifestação do seu curador-chefe, dizendo que morava gente embaixo do vão livre, portanto ele ia fechar. Isso não é nem possível, porque esse espaço pertence à cidade, não pertence ao museu, mas se colar, colou, não é? Vale muito no país. Uma pequena manifestação, mas tinha muita gente. O Luiz Fisler, que está aqui na plateia, estava no evento, por exemplo. Mas, fundamentalmente, as ações mais complexas e coordenadas, por exemplo, como a luta pelo Parque do Minhocão,
onde a ONGs, com o apoio da população e das redondezas, pressiona a Câmara de Vereadores e a Prefeitura da cidade a interditar o trânsito do elevado Costa e Silva e sua conversão em parque elevado dos moldes do Highline nova-iorquino. Na verdade, isso já acontece no Minhocão muito antes do Highline nova-iorquino, porque na época do governo Erundina, o Minhocão foi fechado aos domingos e desde então ele é um parque elevado, portanto, há 20 e tantos anos, né? E são fotos antigas, tem coisas incríveis como esse trabalho de artista plástico. Nós temos situações desse tipo, né, de ocupações das mais diversas, onde realmente há uma apropriação por parte da coletividade. Agora, a manifestação para se fechar aos sábados também, e temos, por exemplo, como esse tipo de teatro ao ar livre, né, que acontece regularmente aos domingos. Essa aqui é a sede de uma das ONGs que trabalha no sentido da manutenção, eles são contra a demolição. O argumento me parece legítimo, não estou dizendo que seja a única forma de se ver a situação, mas o grande risco é, com a derrubada do Minhocão, é ter uma erradicação da população que desde os anos 70 mora lá, aguentou o rojão, aguentou a sujeira, a poluição, o barulho, o ruído, e possa ter que mudar com a melhoria dessa área da cidade. Então, é um dos argumentos centrais. Militância, o Paulo Composer é arquiteto, é um dos militantes, tem desenhos, ele faz eventos em cima do Minhocão com crianças, jovens. Isso aqui é um concurso que foi, na verdade, um prêmio que foi dado a esse projeto de Praça Elevada, que se mantém o fluxo. É uma segunda plataforma que é colocada, é uma ideia um tanto esdrúxula, mas foi premiado. A Ação Direta está presente também nessa luta pela criação do Parque Augusta, em gleba privada em área central, um conjunto arborizado importante em região carente de áreas de lazer com tais características. As diversas associações envolvidas têm organizado uma série de ações que envolvem a limpeza do parque, instalação de equipamentos, imobiliário urbano, shows musicais e assembleias públicas. Adianto, para que vocês não me odeiem demais, né, por falar isso, que eu não gosto nada de ver a minha casa pichada. Ela já foi pichada, eu fui lá e tratei de pintá-la de branco rapidinho. O que eu fiquei convencido por essa orientação, esse diálogo, já de algum tempo me orientando, é que se trata de uma manifestação da periferia cujos atores são desassistidos de todos os confortos da vida urbana. Esses indivíduos, marcados desde o nascimento para o fracasso na vida integrada ao sistema, o que condiciona uma minoria ao crime, encontram essa manifestação a oportunidade de criar um mundo à parte, com códigos, formas de expressão, linguagem, estilo, onde eles valem alguma coisa, onde eles têm status, onde eles são famosos. Esta dimensão social surpreendentemente rica tem como complemento a interface igualmente surpreendente com a arte contemporânea.